E no combate de hoje teremos escuridão e morte. Quem vai vencer? Fique comigo até o final do vídeo para entender certinho. Kinu vs Necron, Marvel vs DC, combate mortal. No início havia um vazio, e dentro do vazio havia alguém, que era o Kinu, que vivia ali, mas ele teve o seu vazio completamente perturbado pelos Celestiais. E ele não gostou disso, e declarou guerra contra os Celestiais. Essa foi a primeira guerra do universo entre luz e trevas. Kinu venceu, porém depois ele acabou sendo aprisionado e retornou com poder total. Kinu quer mais do que nunca que você deixe o like nesse vídeo. E também, assim que acabar esse vídeo, deixa aí nos comentários quem venceria o Kinu. Kinu é muito poderoso, ele tem muitos poderes e habilidades. Vamos ver melhor os seus feitos agora mesmo. Kinu existe antes mesmo do Vigia existir. Kinu nasceu entre o 7º e o 8º cosmos. Foi uma das primeiras coisas a existir. Ele existe antes mesmo do universo existir. Kinu é mais antigo que a memória. O Surfista Prateado não pôde o ferir. Ele resistiu a uma rajada do ego, que foi do tamanho de um planeta, porém ficou ileso mesmo tendo que lidar com isso. Kinu sobreviveu simplesmente ao Big Bang causado pelos Celestiais. Os Celestiais estavam enchendo o reino do Kinu, que era um vazio de infinitos mundos. Ele sobreviveu há muitos e muitos anos combatendo diversos deuses que eram comparados como bilhões de estrelas em seu sangue. Tamanho era seu poder. Sobreviveu a um raio do Thor que perfurou a sua mão. Só um adendo que nessa fase o Allfather Thor fez com que o seu raio ecoasse sobre infinitos mundos. Thor e Dion atacaram juntos os seus simbiontes e ele mesmo, sentindo muito dano, ainda conseguiu suportar. Vai lembrar que Dion tem um poder que consegue enfraquecer o Kinu. Ele sobreviveu aos golpes do Thor. O Thor é forte bastante para amassar a armadura Destroyer, feita para deter seres como Odin. E ele sobreviveu a uma martelada do Allfather Thor que arrancou a sua mandíbula. Kinu também pode se regenerar. Olha, foi necessário o Doutor Estranho, deus da magia, que era imbuído pela magia da Yggdrasil, que podia abrigar basicamente toda a magia conhecida da Marvel, juntamente com Ciclope Full Power, Sue Storm com seu campo de força, Namor, Tempestade e Thor Allfather, e Dylan, que tinha um poder que era a fraqueza do Kinu, e Jean Grey atacando simultaneamente seus simbiontes e ele mesmo para o enfraquecer, de tão durável que é o Kinu. Ele sobreviveu a um ataque do machado do deus da luz Venom, que era tão poderoso que poderia decapitar um celestial com um único golpe. Mesmo enfraquecido, sobreviveu a uma rajada do Capitão Universo Venom, que era comparável ao próprio Kinu, e mesmo quase morto, sobreviveu um tempinho dentro do sol. Kinu é absurdamente forte, ele dominou o Surfista Prateado com uma mão e sem esforço. Ele é tão forte que pode ir contra um Allfather Thor de igual para igual. E olha que eu já mostrei como esse Thor é forte, hein? Com um golpe da sua Necro Sword, ele decapitou um Celestial, lutou contra vários deuses por um tempo indefinido. Seus dragões são tão fortes que podem enfrentar uma formação de Vingadores e X-Men juntos. O mais incrível é que ele pode simplesmente subjugar o centro e o partir com facilidade. Vale lembrar que um centro inefado pode abrir um buraco na zona negativa, que é feito de lugares infinitos apenas usando as suas mãos. Sentry é um dos maiores pesos pesados da Marvel, o que significa que o Kinu tem força minimamente nesse nível. Ele pode controlar o seu tamanho. Fez a sua mão crescer e subjugou a Tempestade, que estava poderosa o bastante para lidar com vários dragões do Kinu, que já mostrei como esses dragões são poderosos. Kinu também é muito rápido, ele é comparável com o Capitão Universo, que pode ir da Terra até o Sol em um instante, sendo que a luz demoraria cerca de 8 minutos para percorrer a mesma distância. Ele é comparável com os Celestiais, que atravessaram distâncias entre galáxias facilmente. Afinal, o Kinu chegou à Terra com os Celestiais, e isso foi logo dos dragões do Kinu atacarem a Terra.
E quando eles fizeram isso, o Knu estava a uma galáxia de distância e em pouco tempo eles estavam na Terra, massivamente acima da luz, pois ele pôde acompanhar Sentry e Thor Allfather em combate, sendo que o Thor Allfather nessa fase pôde acompanhar a Mãe Tempestade, que tem feito de velocidade infinita. Seus dragões podem chegar a escalas de bilhões a trilhões de vezes a luz, pois eles podem acompanhar o Surfista Prateado, que pode alcançar velocidades nessa escala. Knu é muito poderoso, pois ele existe antes mesmo do universo existir. É mais antigo que os Vigias. O poder do Knu é capaz de reescrever a história no passado. Knu é um perigo para todo espaço-tempo. Knu destruiu tudo em seu caminho entre as estrelas. Ele acabou com muitas vidas pelo universo. O seu controle sobre as trevas é tão grande que ele pôde subjugar o centro e também absorveu o Void, que é um perigo para toda a magia do multiverso. Ele é tão poderoso que pode enfrentar de igual para igual o Allfather Thor, que era tão poderoso que conseguiu vencer Donald Blake, que estava ferindo a Yggdrasil, uma construção que existe em todos os níveis da realidade. Ele é tão poderoso quanto o Capitão Universo, que era tão poderoso que pôde convocar o Mjolnir do Allfather Thor e a prancha do Surfista Prateado, que estava convertida em uma espada, e unir as duas e fazer um machado que era tão poderoso que pôde decapitar um Celestial com um único golpe, além de conseguir anular a própria All Black. Os simbiontes do Knu são seres formados através da sua própria escuridão. Ele pode controlar os simbiontes entre as galáxias. Seus simbiontes são tantos que, se aglomerarem, pode formar um planeta. Seus dragões simbiontes são muitos entre as galáxias. Inclusive, ele pode cobrir a Terra com um simbionte, que era tão resistente a ponto de impedir momentaneamente o Capitão Universo de entrar na Terra. E eles são tão poderosos que podem enfrentar uma formação de heróis como Vingadores e X-Men, como Jean Grey, Xavier, Doutor Estranho, Homem de Ferro, dentre outros. Ele pôde dominar até mesmo o Papai Noel. E até mesmo seres que podem existir através do espaço-tempo, como os Celestiais, ele consegue dominar com seus simbiontes. Knu foi o criador da All Black, toda negra, Necro Sword, que é uma das armas mais poderosas do verso da Marvel. Ele criou usando essa espada através do vazio, e com ela decapitou um Celestial. Esse Celestial era tão poderoso que a cabeça dele virou lugar nenhum, e seu corpo ficou vagando pelo espaço-tempo, criando mundos dentro de si, e alimentando a Necro Sword com o poder e se alimentando com as almas que a Necro Sword matava. Olha o nível desse Celestial que o Knu matou. A Necro Sword é a própria morte, e ela é imbuída do fogo celestial. E o Knu usou essa espada para matar os Celestiais. Além de matar, essa espada também pode dominar seres tão poderosos quanto esses Celestiais. E também seres como o Allfather Thor ela pode ferir. E também o Vigia, que tem a capacidade de ver infinitas possibilidades dos universos que se ramificam infinitamente. E também Ego, Velho Rei Thor e Galactus, sendo que Galactus é uma existência que está além de tempo e espaço. E mesmo assim, eles foram dominados e vencidos por essa espada. Será que vai dar pro Necron? Vamos ver. Necron é uma entidade que representa os conceitos de morte, entropia e destruição em toda a criação. Ele existe como um oposto direto ao espectro emocional e é uma ausência completa de tudo que representa todas as formas, sendo o inimigo da vontade, sem ciência e principalmente a vida em si, ou qualquer outra coisa relacionada a ela. Então por isso é importante que você se inscreva no canal, e você não vai perder as informações, pois o reino do Necron existe no pós-vida entre o inferno e o céu, no limbo e no eterno atemporal, e onde se alimenta de toda a energia vital de todos os modos ao longo da existência. Necron é absurdamente poderoso. Vamos ver melhor seus feitos agora mesmo. Necron não é afetado pela visão de calor do Cyborg Superman, e também não é ferido pelos golpes do Capitão Átomo. Ele não foi ferido por uma explosão de todos os espectros emocionais, incluindo o Lanterna Azul e o Laranja. O Lanterna Azul já pode alterar estrelas, e o Lanterna Laranja tem o poder de uma tropa inteira, e isso não teve efeito em Necron. Os poderes do espectro não funcionam nele.
O espectro é o espírito de vingança, é a ira da presença. O espectro é uma ideia da presença. E mesmo assim, seus ataques não funcionam no Necron. Sobreviveu a um hit do espectro branco que representa toda a vida. Mesmo enfraquecido, sobreviveu a um ataque do Anti-Monitor, isso mesmo, Anti-Monitor. Ele sobreviveu a um hit de uma combinação de lanternas brancos, sendo que um único lanterna branco já é capaz de obliterar um avatar de Darkseid e abrir um buraco na muralha da fonte. Uma estrutura que segura as energias cognitivas do multiverso DC e ainda foi capaz de segurar a Perpétua. Necron é um conceito e não pode ser verdadeiramente morto enquanto a morte existir. Necron é a morte para todo o multiverso. É um conceito. O poder do Necron é tão absurdo que os braceletes da Mulher Maravilha não são suficientes para bloquear sua energia. Esses braceletes podem tancar uma rajada ômega do avatar de Darkseid. Necron é o vazio entre os átomos. Necron está em todos os mortos. A bateria do Necron é tão poderosa que pode aguentar sem danos a um ataque combinado de vários espectros emocionais. Necron está além do tempo. Pode drenar o poder quântico do Capitão Átomo. Necron pode afetar o espectro branco, que representa toda a vida. Ele pode enfrentar ao mesmo tempo todos os espectros emocionais. Necron pode até mesmo afetar a continuidade. Ele afetou o Johnny DC. Necron pode destruir toda a vida no multiverso. Isso afetando o aspecto que representa toda a vida, a luz que iniciou toda a existência. Aparentemente, o Corredor Negro está a seu serviço. O Corredor Negro matou um avatar de Darkseid com um golpe, de tão poderoso que ele é. Necron venceu o Anti-Monitor e o fez de bateria. Necron baniu o Anti-Monitor. O Anti-Monitor pode acabar com o multiverso infinito, além de ser um 6D. E aguentou um ataque combinado de vários aspectos emocionais ao mesmo tempo sem sofrer dano. Necron pode destruir todas as realidades e é um dos maiores avatares da Grande Escuridão, possivelmente seu coração. E possivelmente Necron é comparável aos outros maiores avatares da Grande Escuridão, como Darkseid, Trueform, Mão Vazia e o Invertido. Necron pode controlar todos os Lanternas Negros. O poder do Anel Negro é muito grande, pois ele transforma qualquer um que é pego por ele em escravos de Necron. Personagens como Caçador de Marte e Flash Reversos foram pegos por ele. E até mesmo seres que estão além da morte, como Gavião Negro, Mulher Gavião e Salomon Grodd, são pegos por ele. Ele dominou toda a Liga da Justiça, incluindo Superman, que na teoria deveria resistir. Até mesmo o espectro foi dominado, aquele que representa a ira da presença. E não adianta tentar tirar o anel do dedo, que isso não funciona. E isso funciona até mesmo em nível conceitual. Afinal de contas, até mesmo os novos deuses o Necron conseguiu dominar. Esses deuses vivem na esfera dos deuses, um lugar platônico e de arquétipos. Eles são ideias vivas, e mesmo assim o Necron consegue dominar. Ele dominou e venceu os Guardiões dos Lanternas. Um guardião dominado por Necron era tão poderoso que sobreviveu a um tiro de uma combinação de vários espectros emocionais. E ele tem um exército imenso que pode abranger todo o multiverso, que ele pode convocar através da sua dimensão. E um Lanterna Negro pode infectar outros com suas mordidas. Tudo isso está a serviço de Necron. Será que vai dar pro Knu? Vamos ver. Como vimos, os dois são bastante poderosos e têm seus exércitos à sua disposição. E também tem o mesmo tipo de fraqueza, que é, no caso, a luz, a vida. Mas existe uma diferença entre eles. O Knu, por mais que ele seja poderoso e tenha a sua Necro Sword e os seus simbiontes, dificilmente ele conseguiria vencer Necron. Isso porque Necron é muito mais poderoso do que ele, pois ele representa um conceito de morte para todo o multiverso. E ele pode dominar com seu Anel Negro seres tão
poderosos quanto o Avatar de Darkseid e até mesmo o próprio Anti-Monitor. Fora que o exército do Knu ia ficar cada vez mais fraco ao enfrentar o exército do Necron. Isso porque o Necron pode usar seu Anel Negro para dominar todo o exército do Knu. O que sobra para o Knu é a sua Necro Sword, mas mesmo assim, Necron também poderia lidar com isso. Afinal de contas, a conexão da Necro Sword com o Celestial pode ser rompido por uma arma que ultrapassa até mesmo o tecido da realidade. E isso o Necron consegue fazer. E olha, não seria surpresa nenhuma se o Necron usasse o Celestial que alimenta a Necro Sword como sua própria bateria. Enfim, Knu é muito poderoso, mas o Necron simplesmente está à frente dele em basicamente tudo. Ele é um poder muito maior do que o Knu pode enfrentar, e por conta disso ele vence o combate de hoje. E o vencedor de hoje é Necron.